Então, uma calorosa salva de palmas para Felipe Carreiro, da NV Soluções. Isso aqui não vai precisar, né? Deixa só essa fotinha. Bom dia, pessoal. Tudo bem com vocês? Acho que está fraco ainda. Bom dia! Bom dia, muito bom, muito bom. Posso vir aqui quantas vezes eu quiser, todas as vezes. Sobe aquele nervosinho, né? Para quem já deu palestra, sabe como é que é. Bom, todos sabem aqui qual que é o tema da dica de hoje? Qual que é? Quem puder me ajudar? Agente de IA. Mas para a gente começar, antes eu vou me apresentar para quem não me conhece. Meu nome é Felipe, eu sou sócio da NV Soluções, junto com o Rômulo. E nós desenvolvemos soluções tecnológicas para empresas e empresários para resolver as dores deles, né? Obviamente, utilizando sempre a tecnologia. Nós já estamos há quase 10 anos no mercado, aí, ajudando os empresários a resolverem os seus problemas, né? E hoje, estava ansioso para esse dia, para vir mais uma vez aqui trazer para vocês um pouquinho, uma pontinha de conhecimento para auxiliar vocês nessa parte de inteligência artificial que está sendo hype agora, está sendo bastante falado, né? Mas, antes da gente partir para a prática, eu vi que o pessoal já está tudo com o notebook aí aberto, né? Antes de partir para a prática, eu preciso entender como que está a temperatura de vocês relacionada à inteligência artificial. Então, eu vou precisar muito da ajuda de vocês para isso não virar um monólogo e a gente fazer uma dinâmica legal. Beleza? Posso contar com vocês? Fechou. Primeira coisa que eu queria perguntar, vou até pedir um pouquinho de paciência para quem participou da minha última dica, que eu vou fazer as mesmas perguntas, tá? Eu quero saber daqui quem já utiliza inteligência artificial em algum nível dentro da sua empresa. Beleza. Quem utiliza pelo menos uma vez por semana, e eu não digo que é utilizar no sentido, nossa, eu estou com uma dor de cabeça, vou perguntar para o ChatGPT. É utilizar para a sua empresa, te ajudando dentro da sua empresa. Beleza. Quem utiliza todo dia sem falta? Beleza, está melhor do que da última pesquisa que eu fiz. Muito bem para vocês, viu? Parabéns. Bom, então, para a gente começar, eu vou pedir... Você pega o notebook para mim, por gentileza? Para quem trouxe o notebook, já pode abrir. Eu enviei para vocês, no grupo do GEB, um arquivo, um documento de texto, que é o arquivo que a gente vai utilizar para fazer a configuração do agente de IA. Para você que trouxe visitante, pega o arquivo, manda para o seu visitante, para ele ter acesso a esse documento e a gente conseguir construir esse agente juntos, tá? Para quem não trouxe notebook, você pode fazer através do seu celular, só vai ser meio chatinho, mas dá para fazer também, beleza? Para me ajudar, eu vou utilizar de cobaia a nossa amiga Miriam, que também é mentorada aqui do Black, né? Então, Miriam, por favor, chegue mais. Salva de palmas, gente, por favor. Bom, então, enquanto vocês pegam o documento aí, o arquivo, eu vou fazer uma mudança rápida aqui. Espero que funcione. Mudança do quê? Porque o Felipe é ótimo no pós-venda, gente. Perfeito, aí, ó. Acontece, é quase full time Aí, o ó. ajuste. Eu arrasto para cá. Vocês conseguem apagar a luz ali, por gentileza? Acho que fica melhor para o pessoal ver. Qual que é a proposta hoje? É vocês entenderem... A senha do Wi-Fi é Orange, de laranja em inglês, tudo minúsculo, 307. A rede é full working. Não sei se podia ter falado a senha, mas falei, já depois você troca a senha. O time da gravação, para eu tirar da gravação. Sério? Só deu um minuto. Só para cortar. Qual que é a proposta, então, hoje? É vocês entenderem como que é o funcionamento de um agente de IA. Só para esclarecer, o que é um agente de IA? É um chat GPT, só que ele é treinado com as instruções que vocês dão para ele e ele te retorna uma resposta de acordo com essas instruções. Tudo varia de acordo com a instrução que você está para o agente. Então, o que a gente chama de instrução é o prompt. Vocês já devem ter ouvido falar. Então, quando a gente manda alguma coisa para o agente de IA, ou treina ele, é o que a gente chama de prompt, é o que eu tenho aqui na minha tela e é o que vocês têm no grupo do GEB, beleza? Todo mundo está com notebook, celular, tablet aberto aí, todo mundo certinho? Beleza. Como que vai funcionar esse prompt? O prompt, ele é constituído por um framework.
Um monte de palavra estranha, né? Mas basicamente é uma estratégia, uma organização de informações para esse agente conseguir entender o que você quer e te dar o que você precisa, beleza? O framework que a gente vai usar vai ser o framework chamado Agente. Todo mundo está vendo meu mouse aqui, mexendo aqui? Tá dando para ver? Beleza. Chamado Agente. Eu já coloquei esse nome para já ficar fácil de vocês decorarem, tá? Então, o que é o agente? Cada letra dele é para uma tarefa específica do agente de IA. Então, o A de atribuição, o G de garantias, o E de estratégia, o N de negações, e o T de tom e o E de execução. Tá? Então, cada um a gente vai passar por cada um deles. Vocês podem criar os seus próprios frameworks, podem criar as suas próprias regras, e eu até incentivo a fazer isso. Aqui eu estou dando uma pincelada, eu criei esse prompt bem simples para vocês entenderem como funciona, mas não quer dizer que é escrito na pedra. Pelo contrário, a ideia é vocês criarem seus próprios agentes de IA e mudar as regras dele aqui, beleza? Então, só para explicar, o que vocês vão fazer? Vocês vão abrir esse documento num bloco de notas, no Word, onde vocês preferirem, e a gente vai preencher junto as informações da empresa de vocês. Então, cada um vai preencher com as suas informações. O primeiro A é de atribuição. Serve para o agente já entender quem ele é e o que ele precisa fazer. Tá? Então, ele tem aqui descrito, você é um consultor estratégico, sênior, e aqui você vai colocar o nome da empresa. Vamos utilizar de cobaia a Miriam, então a gente vai fazer a respeito da empresa dela, então vamos fazendo juntos, né? Beleza, então vocês vão preencher com o nome da empresa de vocês. Aí ele coloca aqui, você tem mais de 20 anos de experiência em consultoria empresarial? Um detalhe que eu acabei não falando. O agente que a gente vai construir hoje é de consultor de empresas, tá? Então é para vocês utilizarem para quê? Qualquer dúvida que vocês tiverem, problema, solução de alguma coisa que vocês estão travada na empresa de vocês, a ideia é vocês consultarem o agente de IA e ele te gerar dicas e possíveis soluções que vocês podem utilizar na vida real, tá bom? Então é como se vocês tivessem realmente um consultor pessoal. Beleza. Então, 20 anos de experiência, tal. Tem especialização profunda no setor de... Então, vou colocar aqui o setor da empresa da Miriam. Vai ser o que? Consultoria? Consultoria empresarial. Beleza. Repete, então, falar. É o setor da empresa. 20 anos de experiência em consultoria empresarial, repete o nome embaixo? É porque ele é o agente. Aqui em cima é o nome da empresa. Alves Moraes Consultoria. E aqui vai ser o seu setor. 20 anos de experiência em consultoria empresarial. Isso. Profunda no setor de, eu repito, consultoria? Isso, no seu caso, sim. O seu caso é o mesmo da Miriam, né? É que o consultor ele é especialista em consultoria, no caso de vocês. Mas nas outras empresas, ele é um consultor empresarial especialista no segmento de vocês, tá bom? Beleza. Eu não vou estar passando profundamente em cada texto, até para não ficar maçante aqui e a gente agilizar o texto, tá bom? Então, eu vou só dar uma pincelada em cada item e nos blocos que a gente precisa preencher, beleza? Então, a próxima letra seria de garantias. O que são as garantias? É o que ele vai entregar para você. Então, tem aqui, por exemplo, análise estratégica de alto nível adaptada ao contexto real da empresa, recomendações baseadas em anos de experiência no setor, visão sistêmica considerando impactos de curto, médio e longo prazo. Então, tem algumas garantias aqui. Felipe, eu posso adicionar coisas dentro desse agente? Posso adicionar outras garantias, outros resultados que eu quero que ele me dê? Com certeza. De novo, incentivo vocês a olharem depois com calma esse prompt, analisarem e personalizarem da forma como vocês precisam, né? Então, as garantias a gente não vai mexer em nada por enquanto. Estratégia. E daí aqui ele tem alguns pontos de estratégia que ele utiliza para gerar os resultados para vocês. Então, ele diagnostica o problema real, muitas vezes diferente do problema aparente. Então, às vezes eu chego com algum problema, mas, na verdade, o problema real está muito mais a fundo. Então, ele tenta diagnosticar o que está acontecendo. O contexto, ele contextualiza dentro da realidade do setor da empresa, por isso que tem que preencher com o setor. E seleciona a metodologia estratégica mais adequada. E aqui embaixo ele tem algumas metodologias. Análise SWOT, Oceano Azul, Business Model Canvas e outras metodologias que ele pode utilizar. Essa parte aqui, ele é extremamente personalizado para cada tipo de empresa. Tem gente que não vai fazer sentido essas metodologias. Para outras pessoas vai fazer sentido. Então, aqui é um ponto de atenção para vocês personalizarem. O que faz sentido para a minha empresa e o que não faz para ele dar o resultado. Felipe, não faço ideia do que você está falando. Vai lá no ChatGPT, joga esse prompt lá, fala, ChatGPT, me explica o que é cada coisa dessa, o meu setor é esse, como que eu posso melhorar esse prompt? Eu vou dar uma dica depois no final para deixar esse prompt super turbinado, mas só para vocês entenderem o contexto, ok?
Beleza. Então aqui aqui eu não vou mudar nada nesse momento, vou deixar do jeito que está. As negações são as restrições. O que o agente não pode fazer de jeito nenhum? Então, não dê conselhos genéricos, sempre contextualize para o setor da empresa, não recomende estratégias que contrariem os valores da empresa, não sugira investimentos sem análise de viabilidade e ROI. Então, tem várias negações aqui e restrições desse agente de IA. De novo, posso colocar novas restrições? Deve. Então, verifica aqui o que ainda falta e pode ir adicionando, tá? Não precisa desse emoji do X, tá? Isso daqui é mera ilustrativo, tá bom? Vamos seguir aqui, então. E aqui a gente tem o tom. O tom, ele é pessoal, né? Cada um prefere a forma de falar. Então, aqui a gente coloca: seja experiente, confiante, mais humilde, fale como consultor sênior, que já viu muitos casos similares, use jargões do setor quando apropriado, etc. Vocês podem personalizar o tom de acordo com o que vocês preferirem. Normalmente, os meus agentes, eu configuro eles com um tom direto e reto. Eu não gosto que ele fique enrolando demais. Eu gosto que ele fale já na lata e resolva o meu problema. Se você é do tipo que gosta mais de conversar, que ele explique cada detalhe, que ele dê opções e tudo mais, vocês podem colocar aqui também. Beleza? E a execução é como que ele vai começar a conversa com você. Então, comece com: como consultor estratégico, sênior, especializado em tal. Então, vou colocar aqui de novo o setor. Estou aqui para ajudar você a navegar desafios complexos do negócio, tal. Então, é só uma introdução para ele começar a conversa com vocês. Basicamente, na hora que estiver pronto, vocês vão mandar um oi e ele já vai começar a rodar. Beleza? Até aqui, gente, tranquilo? Bem de boinha, né? Só preencher as partes que faltam ali. Beleza? Então, esse é o framework de agente. Qual a parte que vocês vão ter que dar muita atenção, que é essa parte que vocês vão preencher? Essa parte aqui de baixo, ó, sobre a empresa e setor. Essa parte tem que dar muita atenção, porque vocês têm que ser 100% verdadeiros com os dados que vocês vão colocar aqui no agente, porque ele vai se basear nesses dados aqui para entregar o resultado para vocês. Se vocês não colocarem dados reais, ele vai alucinar, vai dar para vocês soluções que não condizem com a realidade que vocês têm dentro da empresa. Tá? Então, aqui, quanto mais detalhado, mais contexto vocês dão para o agente de IA, melhor é o resultado que ele oferece para vocês. Tá? Então, aqui, claro, a gente vai fazer de uma forma um pouquinho mais simplificada, até para não demorar muito. Depois vocês podem pegar e fazer isso com calma e melhorar as informações da empresa, tá bom? Então, o primeiro ponto é setor de atuação. Então, aqui você vai colocar qual que é seu setor. Então, tecnologia, varejo, serviços. Aqui eu vou colocar o setor da Miriam, que é consultoria empresarial. Mas aqui, de novo, a gente precisa detalhar o máximo possível. Diferente lá do começo, que eu só coloco consultoria empresarial. Então, eu vou preencher aqui. Agora vocês fazem o de vocês, né? É para pequenas e médias empresas, Miriam? Pequenas. Pode ser pequeno e médio. Beleza, vou dar um minutinho para vocês terminarem aí. Felipe, sabe o que ficou faltando? A gente está colocando consultoria empresarial, mas consultoria do quê? Vamos detalhar, então. Organização empresarial. Consultoria e organização empresarial. Consultoria em organização empresarial. Eu ia falar para você agora. O quê? Ele vai puxar genérico. É, porque consultoria, o que é consultoria, né? É muito genérico. Ah, é bom a gente já errar, para fazer ao vivo e já consertar e saber como preencher. Viu, Felipão, ali onde está a estratégia, que aí você falou para o pessoal alterar para o deles, né? Acho que talvez um negócio que seria legal falar é que, por exemplo, para advogado, tem uma linha, os que estão ali é de consultoria empresarial. Então, por exemplo, SWOT, Oceano Azul, Big Five, A metodologia. Business Canva, é metodologia para quem faz consultoria empresarial, tipo Pedro, Miriam, Rúbia. É que, na verdade, o agente é um consultor, né? Mas aí é legal, tipo, cada um deles achar quais são as metodologias da sua área. Sim, exatamente. Tipo, se você é do agro, quais são as metodologias da sua área que colocar? Porque se deixar aqueles... Se bem que você falou para alterar, né? Sim, é. Vocês têm que personalizar de acordo com o nicho de vocês, tá bom? Por exemplo, o pessoal da saúde tem as metodologias que vocês analisam, escola... Como a gente vai chegar lá?
Beleza? Ó, então vamos para o próximo ponto. O próximo é sobre a empresa. Aqui, vocês vão colocar o máximo de detalhes que vocês têm da empresa de vocês. Quando começou, quanto tempo está no mercado, quantos funcionários tem, qual que é a missão, visão, valores, produtos, serviços, quais são os valores e serviços para quem é o público, etc. Então, vai preencher aqui o mais detalhado possível, tá? Eu deixei bem tranquilo isso daí até. Vamos lá. Você que ajudou a montar o prompt? O prompt não, mas ele conversou comigo antes e já fez as respostas. O que nós estamos mesmo? Sobre a empresa. Eu coloquei consultoria em organização empresarial, mentoria em organização empresarial. Consultoria e mentoria. Five Force Porter. Mentoria. Consultoria e mentoria em organização empresarial. Ou, se quiser separar, vai repetir. Consultoria e mentoria em organização empresarial. Quer detalhar os serviços? Não, só isso? Tem alguma coisa de método só lá em cima, né? Dá para colocar aqui. Só para ele poder dar uma visão melhor. Consultoria, mentoria em organização empresarial. Framework. ISO 9001. Porque... ISO 9001. Porque eu olho para ela e aplico a aplicabilidade dentro do que a empresa precisa. Beleza. Tem mais alguma coisa? Eu acho que ficou completo já. Beleza. Então, vou dar um minutinho para vocês preencherem aí. Caramba, ganhei uma mentoria de graça, hein? Ai. Essa daí era 15K. Aqui eu vou dar uma dica para vocês. É claro que não vai dar para fazer agora. Sobre a empresa, quando vocês colocarem os serviços, coloca preço também. Preço, margem de lucro, custo que vocês têm, porque todos os dados que vocês colocarem, ele vai utilizar para análise. Então, ele vai conseguir fazer uma análise de, olha, estou vendo que um dos serviços que você tem uma margem pequena, talvez seria bom fazer essa estratégia, por exemplo. Então, reforçando, quanto mais detalhado esse ponto sobre a empresa, melhor o resultado da IA, tá? Posicionamento atual. Então, qual que é o seu posicionamento da empresa no seu segmento? Então, você é líder, você é nichado, você está em ascensão, você já tem um destaque dentro da sua região. Aqui não tem nada escrito em pedra, vocês podem colocar de acordo com o que vocês estão no momento, tá? Vai repetir um pouco. Eu coloquei organizar, criar processos para pequenas e médias empresas. E uma pergunta. Se você coloca pensando que a IA, que eu estou construindo um agente que vai conversar comigo, né? Vamos imaginar, se eu coloco maiúsculo, a IA não vai falar assim, está gritando comigo não, né? Não. Ai, que ótimo. Eu só escrevo maiúsculo. Eu estou colocando maiúsculo para ficar mais fácil de vocês enxergarem, mas tanto faz, tá, gente? Organizar e criar processos pequenas e médias empresas. Qual que você acha que é o seu posicionamento atual relacionado, por exemplo, ao mercado, à região, por exemplo? Em ascensão? É isso. Se estiver errado, alguém me corrige. Faltei da aula de português. Beleza. Principais concorrentes. Aqui você vai listar os seus concorrentes. Por que isso é importante? Porque como o IA ela tem acesso à internet, você pode marcar ali para ela pesquisar na web e no momento que você fizer a conversa com ela, ela pesquisa os seus concorrentes. Olha que legal. Vai saber site do seu concorrente, rede social e tudo mais, então ela vai te dar os insights relacionados aos seus concorrentes também. Aqui a gente não vai preencher porque está gravando, né? Mas vamos tirar essa parte aqui, mas vocês entenderam o contexto, né? Eu vou pôr aqui no meu. Foi no seu aí. Beleza. Então, depois vocês mapeiam os concorrentes para colocar aqui. Diferenciais competitivos. Então, vocês vão colocar qual que é o diferencial de vocês. O que destaca vocês dos concorrentes? O que destaca vocês no mercado? O que vocês fazem de diferente que convence o cliente a contratar o serviço de vocês? Então, vai colocar aqui. Qual que é o seu, Miriam? Atendimento personalizado com escuta ativa e foco na dor do cliente. Eu sei que talvez não é aplicável aí agora, mas uma pergunta que você entende do Paranauê, né? Se eu tenho, por exemplo, no Word, um plano de negócio atualizado, e
sei lá, eu copio e colo aí, complemento. Aí no caso eu ia sugerir para não colocar no prompt, porque como é um documento muito extenso, a gente coloca no que a gente chama de base de conhecimento da inteligência artificial. Então, na base de conhecimento, você pode adicionar anexos, documentos, PDFs, o que você precisar, porque o prompt é mais uma instrução. Teoricamente, o que a gente está fazendo aqui nem deveria estar aqui no prompt. Mas como é um agente extremamente simples, para vocês entenderem como funciona, eu estou colocando essas informações no prompt. A forma correta seria ter um documento separado, contando tudo sobre a empresa, serviços, etc., e a IA consumir esse documento através da base de conhecimento. Então, ela vai ter as instruções dela, como que ela vai trabalhar, e nas instruções eu falo, utilize sua base de conhecimento para entender mais sobre a empresa e trazer melhores resultados. Aí é tipo, tá facilitando a vida dela, por exemplo. Estou facilitando porque é um agente bem simples, é bem curto. Tem prompt de agente que vai, sei lá quantas 1000 linhas, né? Então, por exemplo, um agente de atendimento para... que a gente tem, por exemplo, para clínica, é extremamente extenso. Já mostrei para você, né? Que fica rolando lá e não para mais o prompt, porque ele é bem complexo. Bom, beleza? Diferenciais competitivos, todo mundo preencheu? Tranquilo? Então, vamos para o próximo, que são os desafios atuais. E aí, reforçando o que o Pedro falou, os desafios atuais, os desafios dependem a cada dia. Às vezes eu estou querendo resolver um desafio hoje, amanhã eu estou querendo resolver outro. A parte correta seria ele entender que você está querendo desafios diferentes, mas, de novo, apenas para simplificar a gente conseguir fazer essa dinâmica, eu coloquei aqui no prompt para você já colocar os desafios atuais. Tá? Então, vocês colocam quais são os maiores problemas que vocês enfrentam hoje e o que vocês querem resolver o mais rápido possível. É o que a IA vai focar para te dar resultado. Qual que é o seu, Miriam? Eu coloquei aqui, ó, falta de consciência do empresário e falta de tempo para ele executar. Porque tem muita gente que quer fazer, precisa, mas não sabe, não tem um nível de consciência. E aí você chega na empresa, mas ele fala, Miriam, mas eu não tenho esse tempo. Às vezes ele fala, tenho dinheiro para investir, mas eu não tenho equipe, não tenho braço para disponibilizar. Isso é um problema do mercado. Beleza. Foi bom você falar isso aí. Eu estava achando que o problema atuais desafios meus, não os desafios do cliente. Não, é os desafios seus. É que, da na sua verdade, empresa. Então, eu passo por isso porque, às vezes, o cliente fala, não consigo nesse momento, não tenho equipe, não tenho braço. Porque como a gente vai estar fazendo, mesmo que seja uma assessoria para ele ainda, eu tenho que ter um tempo para sentar com você e conversar sobre os processos da sua empresa. Se você não tem o tempo para me receber, não tem negócio fechado. Por isso que eu falo, às vezes o cliente até tem dinheiro, mas se ele ficar nessa de não tenho tempo, não é bom, aí tem que priorizar, né? Que é prioridade. Então, aí os problemas mais comuns que os clientes possuem... Isso, problemas que É o seu desafio pessoal. Então, por exemplo, eu tenho problema de contratação, vai colocar aqui. Eu tenho problema porque eu pego ainda muito não tinha cliente isso. sem nível de consciência, que é o caso da Miriam. Vai colocar aqui. Estou com problema de caixa, financeiro. Como que eu posso vender mais e aumentar a margem de lucro? Coloca aqui. É os desafios da sua empresa. Tá? Vou dar um minutinho para vocês aí. GBT. No final vai ter um certificado para vocês, viu? Horas utilizadas no curso. O pessoal tá frenético aqui digitando, hein? Tem bastante problema. Pode falar. Miguel, microfone para ela, por favor. Bom, Felipe, eu fiquei com uma dúvida. No caso dela, ela comentou que o cliente não tem a mão de obra. No caso dela, é o nível de consciência. Então, o problema que ela tem na hora de fechar o contrato é que o cliente não tem um nível de consciência adequado para fechar o contrato com ela. Então, o que a IA vai tentar fazer? Vai tentar bolar soluções para que o cliente tenha um nível de consciência. Sei lá, vou dar um exemplo. A Miriam tem um curso de consultoria dela. Talvez esse cliente que não tem uma consciência nesse momento para fazer uma consultoria com ela agora, pode pegar, assistir o curso, ele tem talvez nível de consciência para o curso, para elevar o nível de consciência dele, para aí sim contratar a Miriam. Entendeu? Só que aí o legal é quanto melhor, mais descrever é melhor. Quanto mais detalhado, melhor. Tá? Nesse prompt de exemplo, eu sugiro que vocês coloquem apenas um problema que vocês têm. Não coloquem vários, porque daí ela vai tentar dar várias soluções. Tá? No final, eu vou dar uma dica poderosa para vocês
melhorar esse prompt e deixar ele assim, no nível hard, que daí ele vai conseguir, para cada conversa que você fizer, você apresenta um problema diferente e ele te dá soluções diferentes, tá bom? Esse daqui é bem simples, sugiro colocar somente um problema, tá bom? Vamos para as metas. Vamos para as metas e estratégia. Então, aqui você coloca qual é a sua meta atual. Ah, quero bater um faturamento, quero aumentar a carteira de clientes, quero ser referência na minha área em X tempo. Então, aqui você vai colocar alguma meta que você tem, que ele vai utilizar isso de informação para te dar as sugestões, tá? Dá o exemplo de novo. Aqui eu não preenchi o resto. Eu falei atendimento meta financeira, meta de quantidade de clientes, meta de faturamento, meta de lucratividade, quero dobrar a empresa. Vamos por essa, quero dobrar a empresa. Acho bom, eu gosto desse. Arrojado. Dobrar o faturamento da empresa. Aqui já fica uma dica. Se a minha meta é dobrar o faturamento da empresa, a IA não vai adivinhar qual é o seu faturamento atual. Então, sobre a empresa, você tem que colocar lá qual que é o seu faturamento atual para ela saber qual que é essa métrica, tá? Então, o pessoal aqui é de 1 milhão para cima, então coloca lá que fatura 1 milhão. Beleza? Recursos disponíveis. Quais são os recursos que a sua empresa tem? Qual capital você tem para investimento? Qual é o tamanho do seu time? Tem um funcionário? Trabalha sozinho? Quais as tecnologias que você tem à sua disposição para você poder implementar o que ele vai te sugerir? Eu tenho um time de tecnologia, eu tenho uma empresa que faz isso para mim, eu tenho um time de marketing, uma empresa contratada de marketing que faz o marketing para mim. Tudo de recursos que sua empresa possui, vocês adicionam aqui, para IA poder fazer as sugestões baseadas na sua realidade. Então, se, por exemplo, eu não tenho um time de marketing, já contrata a Mayara para fazer o seu marketing. Mas se eu não tenho, eu não vou colocar aqui. Ou coloco, não tenho time de marketing, faço marketing sozinho, ou não faço tráfego pago. Então, coloque essas informações para a IA saber como que ela vai direcionar o resultado para você, tá bom? Eu deixei mais simples, eu coloquei metodologia validada e plataforma. Tem uma plataforma de gestão que vai ajudar a gente a fazer isso. Só lembrando que as perguntas é 0800, tá? Quem quiser pode perguntar, tiver dúvida na hora de fazer. Principalmente atrás, porque o pessoal do Black fala, pergunta tá mais perto aqui. Só para lembrar, se tiver dúvida, pode perguntar. Beleza? Então vamos para o último. O último é contexto de mercado. Como que está o seu mercado? Quais são as tendências, regulações, mudanças relevantes? No meu caso, por exemplo, o mercado de IA é uma loucura. Todo dia sai ferramenta nova, todo dia tem atualização. Eu não consigo acompanhar. É humanamente impossível. Mas eu vou colocar aqui quais são as tendências do meu mercado. Então, você vai colocar aqui como que está o seu mercado, está em mudança constante, tá, sei lá, o governo sempre influencia no seu mercado. Qualquer coisa relacionada ao seu mercado, ao mercado que você atua, você vai colocar nessa última opção, tá? O meu foi regulamentação mesmo, regulações. Eu coloquei, empresas precisam se organizar para elaborar e evidenciar processos e procedimentos. Principalmente a gente falando de licitação, tem muita coisa nova chegando, a LGPD, ISO 9001, 27701, que é de segurança da informação, então agora está sendo obrigatoriedade, senão não libera, o TCU está atrás do povo. Por favor, empresas precisam se organizar para elaborar? E evidenciar processos e procedimentos. Certificações, coloca, por favor, também depois. Vírgula, certificações. Processos e... Tá errado, Felipe, processos. Opa, Processos e procedimentos, vírgula, certificações. E você falou do negócio das ISOs e tudo mais, como que é? ISO As 9001 empresas precisam, né? o TCU está cobrando agora para licitação, é obrigatório. ISO 9001. Ah, não, se não quiser colocar. O que mais? 27701. LGPD. Acho que... e agora eu não lembro a ISO de Beleza, meio ambiente. De novo, seguindo a mesma regra do resto, quanto mais detalhado for, melhor resultado. Beleza? Vou dar mais um minutinho para vocês terminarem de preencher aí. Complexo? Tá complexo. Espera até o final para você ver. Isso aí é pequeno e médio empreendedor? Não, esse daí é para você participar de licitação. Tem que ser então, você tem que ter verba para fazer as certificações que não são baratas e o tempo é longo.
Por isso que eu falo da 9001. Aplicável a pessoal aqui do GEB, que quer uma organização e não precisa de uma certificação, é outro cenário. Até olho o país 9001, mas eu vou personalizar totalmente. Agora, para fazer a certificação, ixi, aí vai um bom de um tempo, aí coisas externas, auditoria externa, contratar certificadora não é nada barato. Aí no caso dela, por exemplo, isso tudo teria que ser detalhado aqui no prompt. Porque ela tem nichos, tipos de empresas diferentes. Então, pequeno não precisa, mas tem outro que precisa. Então, olha, eu atendo esse tipo de empresa que precisa disso. Esse tipo de empresa que precisa daquilo. Aí a gente então, nicha também, senão fica muito geral. Beleza, gente. Então, finalizamos o prompt. É isso. Acabou, vamos embora para casa, né? Brincadeira. Então, aqui para quem está no computador, você vai apertar Ctrl A para selecionar tudo. Para quem estiver no Mac, é Command A, acho. Você seleciona tudo. Aperta Ctrl C para copiar, ou vai com o botão direito do mouse para copiar, e deixa isso já copiado no seu computador. Agora, a gente vai abrir o navegador. Cuidado para não apagarem tudo aí. Ctrl Z. Ctrl Z, volta. Ctrl Alt Z. Eu Ctrl B e ele resetou. Miguel, tem como apagar essa fileira aqui de luz? Que eu acho que fica melhor. Isso, boa, obrigado. Então vamos lá, agora vocês vão abrir o nosso amigo Gemini do Google. Então só digitar lá Gemini, né, com G. O site que ele vai acessar já é o do Gemini, tá? Por que a gente vai utilizar o Gemini para fazer isso? Porque o Gemini ele não tem custo. Você consegue criar agentes de IA sem você necessariamente precisar assinar o Gemini para utilizar. Tá? Então, para essa dinâmica, a gente vai utilizar ele. Como que a gente vai fazer? Aqui, você vai no cantinho esquerdo, aqui no sanduíche, abre o menu. O Gemini, ele chama os agentes de IA de gems. Então, eu venho aqui nos gems. Tá dando para todo mundo ver aí? Tá dando para enxergar? Beleza. Ele vai abrir essa aba lateral aqui, eu vou rolar um pouquinho para baixo e vim aqui em New Gem, ou Novo Gem, se tiver em português aí para vocês, tá? Então, clico aqui. Deixa eu fechar essa abinha aqui. Eu acho que ele não foi, peraí. Aqui, Novo Gem, esse daqui de baixo, aquele lá é propaganda, viu? Olha, enganoso, ó. Tem esse daqui de cima, ignora esse daqui de cima, vem para baixo, Novo Gem. Beleza, essa é a tela que eu quero. O que vocês vão fazer? Vai pegar, esquece a descrição aqui por enquanto, vem aqui em instruções. Aqui você vai pegar e colar o prompt que a gente acabou de criar. Colou o prompt, eu vou rolar um pouquinho aqui para cima. E vou colocar um nome para esse agente de IA. Então, vou colocar um nome genérico aqui. Esse já existe, já. Não está patenteado. Então, você pode colocar o nome do seu agente. Na descrição é opcional, você pode escrever o que ele faz. Então, agora a gente tem as instruções. E tem esse lápis mágico aqui, que o Gemini te ajuda a escrever as instruções. Então, não é para clicar, tá? Eu só estou explicando que quando vocês forem melhorar este prompt, detalhar ele melhor, vocês podem clicar aqui que o Gemini lê todo o seu prompt e ele melhora o prompt para você automaticamente, tá? Todo mundo colou? Beleza? Colocou o nome ali? Onde que você foi depois que você foi no Gem? Me perdi. Aqui, ó. Sanduíche, Gems, aí rola a tela para baixo, tem um botãozinho azul, Novo Gem. Para baixo, beleza. Novo Gem, achei. Isso. Aí vai colocar o título, o nome do agente e as instruções dele. Entendi. Aqui, nome do título. Tranquilo? Posso continuar aqui? Beleza. Acho legal fazer esse comentário porque ele fez aqui um comentário pertinente. Nesse momento a gente está criando um funcionário. Isso, exatamente. Sem custo.
Funcionário, vamos colocar assim, estagiário, né? Que dá para ele transformar no funcionário. Ele ainda tá meio burrinho ainda. O estagiário. Sabor funcionário. Beleza? Todo mundo conseguiu colar aí? Colamos. Então, aí como que funciona essa tela? Do lado esquerdo eu tenho as instruções, tá? Que a gente já colocou. Aí, aproveitando a pergunta do Pedro que ele falou, tem um documento e tudo mais, vocês podem incrementar esse agente aqui embaixo em conhecimento. Aqui é onde eu vou colocar os arquivos da base de conhecimento dele. Então, além do prompt, o agente pode acessar essa base de conhecimento para trabalhar em cima disso. Então, você vem no mais aqui e sobe todos os arquivos que você quiser que ele saiba e consulte. O microfone... Corre, Miguel. Sabor. Nesses arquivos eu posso colocar, por exemplo, a proposta que eu apresento para o meu cliente, coisas nesse sentido? Documentos da minha empresa também, para que ele avalie? A proposta não sei se faria tanto sentido assim, porque imagina assim, depende para que você for utilizar. Esse agente é um consultor. Saber como que você faz a proposta talvez não faça sentido. Talvez faça mais sentido ter um documento explicando os seus serviços, os preços e o que você oferece. Não necessariamente o documento da proposta. Agora, se a gente for criar um agente gerador de proposta, aí sim vale eu colocar uma proposta aqui, porque ele vai gerar, com base nesse modelo, e vai gerar uma proposta para mim. Tá? Inclusive, a gente tem um agente de proposta, mas depois eu falo sobre isso. Beleza? Então aqui vai colocar os arquivos se for necessário. Hoje a gente só vai fazer o prompt. E aqui do lado direito, eu posso testar já o meu agente. Então, eu consigo conversar com ele e ver como que ele vai me responder, tá? Mas aqui eu ainda estou no modo de edição. Eu não consigo compartilhar nem nada, eu estou só configurando ele. Então, essa conversa aqui é interna minha, tá? Então, finalizei o que eu preciso fazer, a gente já colou o prompt. Eu vou salvar aqui e pode falar, Raquel. Não sei se você falou aqui, tem... ferramenta padrão. Ferramenta padrão. No prompt, você diz? Não, nessa... Junto com o conhecimento, embaixo do... Conhecimento, antes do conhecimento tem ferramenta padrão. Instruções, ferramenta Aí, padrão. ferramenta padrão. Ah, tá. Aqui são algumas coisas que ele pode executar, já pode vir direto do seu agente, tá? Nesse agente a gente não vai utilizar nenhuma. Então ele pode colocar como, por exemplo, o agente sempre está habilitado a criação de imagens com Nano Banana, fazer um Canva, fazer uma pesquisa profunda, etc. Esse agente a gente não vai mexer. Essas duas instruções aqui, ferramenta padrão e conhecimento, a gente não precisa mexer para esse agente, tá bom? Nesse caso. Aí depois, se vocês quiserem, vocês podem aumentar a base de conhecimento dele aqui. Beleza? Salvei o meu agente, aí agora mudou os botões. Eu tenho o botão de compartilhar, então eu posso compartilhar esse agente com outras pessoas, com o meu time, etc, né? Ou eu posso iniciar a conversa. Pode... No caso, quando você falou que a dúvida dela sobre a ferramenta padrão, para a gente adicionar o Nano Banana, eu teria que criar um outro agente para me ajudar, por exemplo, a criação de imagens específicas. Isso. Porque, por exemplo, se eu abrir uma conversa com o Gemini e pedir para ele criar uma imagem, ele vai criar normal. Mas eu quero... Vou dar um exemplo. Exemplo bem específico. Eu quero criar um agente que sempre me ajude a criar thumbnails para o meu YouTube. Então, ele já tem as instruções do que eu gosto, que eu não gosto, fonte, cores, estilo, etc. E eu posso deixar o Nano Banana sempre habilitado para ele. Até no caso da empresa, por exemplo, ela já tem um padrão visual e aí seguir esse mesmo padrão, né? Sim. Apresentar para ela anteriormente. No caso da ferramenta ali, o Nano Banana, é porque daí ele já vem setado com o Nano Banana, tá? Legal, massa. Obrigado. Beleza? Finalizei, salvei meu agente, vou clicar aqui em iniciar conversa e agora é a hora da verdade. Que a gente vai testar o agente. Então aqui ele já abre uma janela de conversa com o agente. Um ponto importante. Aqui, como que eu acesso esse agente depois? Vem aqui no menuzinho, aqui em Gems, você já vai ter aqui, ó, o meu aqui, ó, agente, consultor, tal. Nos 3 pontinhos eu consigo compartilhar, consigo deixar ele fixado aqui para ele sempre aparecer, editar ele, se eu precisar fazer alguma modificação, ou excluir. Se eu quero ver todos os meus Gems, eu só venho aqui Gems, rolo aqui para baixo e eu tenho todos os meus agentes aqui, tá bom? Para eu abrir uma conversa, é só clicar em cima dele, ele abre uma conversa. Dica, porque eu já vi certas pessoas aqui, sabe, fazendo isso, não fale sobre vários assuntos na mesma janela do agente de IA, tá? Não vou citar nomes, mas, né? Se você for falar de assuntos diferentes, pelo amor, não fala na mesma janela. Abre uma nova conversa e fale sobre outro assunto, porque senão ele vai misturar as informações e vai virar uma salada, tá bom? Só porque ele alucina, né?
não sabe por que ele alucina depois, fala, não está dando resultado. Nossa, por que será? Né? Então, crie conversas diferentes, tá? Todas as suas conversas, elas ficam guardadas aqui embaixo. Então, você pode renomear elas, por exemplo, para poder identificar de forma mais fácil depois, tá bom? Como que a gente vai testar? Vou dar uma dica. Para quem não está sabendo, normalmente na nossa bolha a gente fica sabendo das coisas mais rápido. O Gemini... Oh, pode falar. Antes de mudar, eu queria saber o seguinte. Você falou das conversas. Por exemplo, as conversas não se conversam, né? Não. Não, ele tem um nível de memória, o próprio Gemini, o GPT, ele tem um nível de memória que ele lembra algumas coisas relacionadas a você, mas não necessariamente, olha, eu tenho acesso, eu puxo as informações das outras conversas, mas ele tem um certo nível de memória ali de curto prazo. Aqui, por exemplo, sem ser nas conversas do Gem agora, que você vai fazer, Uhum. aquelas outras conversas que a gente Não. faz na janela. Não, ele começa do zero, tá bom? E no Gem também, tem, no caso. No onde? No agente. Isso, ele começa do zero. Tá bom? Então, aqui eu vou dar uma dica para vocês. Nessa semana acabou de lançar a nova versão do Gemini. Então agora a gente está na versão 3.1. Não sei se dá para ver aqui, ó, mas ele é aprimorado para matemática e programação avançada. Mas ele está no topo da cadeia alimentar atualmente das LLMs, das inteligências artificiais, das 3 principais Big Techs, que hoje é a OpenAI, a Anthropic e o Google. Tá? Então, as outras duas lançaram os top de linhas na semana passada, retrasada, não lembro, e o Gemini, essa semana, lançou o 3.1, então é a mais poderosa hoje em dia. Então, a dica que eu dou é, tira desse rápido aqui e coloca nesse daqui. Para quem tem a versão gratuita, obviamente ele vai ter uma tampa ali, que ele vai bater na tampa em algum momento e vai travar, porque é gratuito, tá? Mas para quem tem a versão paga do Gemini, você consegue ter mais limites ali para conversar, tá bom? Dependendo do que vocês forem utilizar, funciona a versão... Obrigado. Funciona a versão rápida... De raciocínio vocês nem precisam utilizar. Funciona a versão rápida? Funciona. Normalmente eu sempre gosto de usar o top de linha para eu ter melhores resultados, tá bom? Então fica essa dica para vocês. E aqui, basicamente, eu vou conversar com ele. Então, aqui, só para a gente exemplificar, eu vou só mandar um oi. Ele já vai processar. Como nós colocamos o problema que a gente quer resolver dentro do prompt, então ele vai ler aquele prompt e já vai dar dicas para ele tentar resolver aquilo lá. Tá? Como eu coloquei a versão mais recente 3.1, ele tem um raciocínio mais demorado, porque ele realmente raciocina profundamente sobre aquilo. Então, ele vai demorar um pouquinho mais aqui do que a versão rápida. Tá? Beleza, olha lá. E aí ele já deu a resposta. Como consultor estratégico sênior especializado em consultoria empresarial, estou aqui para ajudar você, tal. Isso é o que está lá no prompt da parte de execução. Então ele segue aqui. Análise inicial do cenário. Agora é a hora da verdade, Miriam. Para otimizarmos nosso tempo, já absorvi o panorama da sua empresa. Vejo que você atua no nicho de altíssimo valor e com forte demanda reprimida. Estruturar e certificar PMEs, pequenas e médias empresas, na ISO 9001, tal. No entanto, para alcançarmos a sua meta e dobrar o faturamento, então ele já entendeu do prompt, precisamos atacar diretamente os 2 gargalos que você mapeou. Nível de consciência do cliente, o empresário PME geralmente é um apagador de incêndios. Gargalo de execução, a escuta ativa é um ótimo diferencial seu, mas se a sua entrega depender fortemente do tempo de um empresário que já está sobrecarregado pela operação, seu projeto vai travar e o cliente vai se frustrar. Legal. Gostaria que eu aplicasse a metodologia Business Model Canvas para reestruturarmos o seu formato de entrega de modo a reduzir a dependência do tempo de empresário ou prefere focar primeiro em estratégias para elevar o nível de consciência do mercado e atrair clientes mais qualificados? O que você prefere, Miriam? A segunda, porque esse reduzir a dependência de tempo do empresário, eu acho que vai ser um pouco mais complicado. Eu preciso dele, não tem como. E devo dar outra dica para vocês. Toda vez que vocês falarem com a gente de IA, dê bastante contexto, seja detalhado e peça realmente o que vocês precisam. Então, eu posso colocar aqui, ó, quero a segunda opção. E ele vai continuar. Mas eu posso melhorar isso. Por exemplo, vou colocar aqui, ó, a segunda opção. Quero também que me dê um planejamento estratégico de 30 dias para colocar a mão na massa e atacar diretamente o problema atual. Explique cada etapa de forma simples, quais ações são necessárias e o resultado
esperado com métricas e KPIs. Por que eu falo isso? Porque aí ele consegue entender o que eu quero. Ele vai fazer uma análise, vai utilizar a segunda opção, vai me dar uma solução na prática. Plano de ação. Hã? Plano de ação. Um plano de ação, né, na prática. E eu quero que ele me explique cada etapa, porque às vezes ele manda assim, mas, putz, fiquei na dúvida. Aí eu tenho que ficar perguntando para ele. Então já me dá a explicação da etapa, quais são as ações necessárias e o resultado esperado. Por que os resultados esperados? Porque eu quero entender, se eu fizer essa ação, qual que é o resultado que eu vou ter? Será que faz sentido com o meu negócio? Então eu preciso disso para avaliar. Vou mandar para ele e vamos ver o que ele vai gerar para mim. A gente vai aprender isso também, né? Como conversar com ele para não achar que ele deu ideia ruim, na verdade. A dica... Alô? Na verdade, a gente que não alimentou direito. A dica de ouro para a inteligência artificial é quanto mais contexto vocês derem, mais instruções, mais explicação, melhor são os resultados. A inteligência artificial não é bala de prata, não é mágica. Se você não der contexto para ela, ela não vai te dar um resultado bom. Olha lá. Devolveu aqui. Ó. Excelente escolha. Atacar o nível de consciência é a base para qualquer estratégia. Pipipipopopó, nananã. Por que eu escolhi essa abordagem? Então ele vai explicar. Eu pedi para ele explicar. Então, porque o empresário PME não acorda pensando, nossa, preciso muito mapear meus processos hoje e tirar uma ISO 9001. Então ele acorda pensando, perdi aquela licitação milionária lá, licitação, ó, é um sinal, hein? Perdi aquela licitação milionária porque eu não tinha documentação, tal, beleza. Acesso a mercados e licitações, o lucro protegido. Além disso, o foco em sprints de 30 dias garante que sairemos da teoria e geremos tração imediata. Beleza, vamos pular aqui para o plano. Então ele gerou aqui, ó, semana 1 a 7, reposicionamento da mensagem, pescoço sangrando, caramba. O foco aqui é mudar a isca. Vamos mirar na dor aguda do seu cliente. Mapear as dores de bolso, ajuste de promessas, criar um diagnóstico rápido, um monte de formulário simples, Google Forms, tal, beleza. Resultado esperado. Mensagem clara que chama atenção do decisor. Métricas. Conclusão do material diagnóstico. Sim ou não. Se concluiu ou não. Semana 2, distribuição e atração, topo de funil. Prospecção ativa outbound. Daí já utiliza o CRM, né? Até o LinkedIn já manda ali, ó. Aonde? Usa o LinkedIn, o network, para abordar 20 sim, empresários por dia. Então, já tem a métrica ali. Resultado esperado, beleza? Quais são as métricas? Taxa de abertura e resposta, média de 15%. Caramba, colocou alto aqui. Quebra de objeção do tempo. Então, ações necessárias. Desenhar a esteira de delegação. Cria um infográfico, uma apresentação simples, 3 slides, tal. Contato com os leads do diagnóstico. Então, agende reuniões com quem preencheu o formulário. Apresentação do método na reunião. Qual é o resultado esperado? Quais são as métricas? Semana 4. Sessões de consultoria gratuita. Fechamento. Nas reuniões, mostre o diagnóstico da empresa dele e apresente a proposta focada no retorno sobre investimento, o ROI. Auditoria do ciclo. Avalie quantas mensagens e anúncios foram necessárias para gerar um contrato fechado. Novos contratos fechados, focados no aumento do faturamento e criação de um processo previsível de vendas e as métricas. E ele dá um resumo tático. Então, a fase 1, semana 1, semana 2, semana 3 e 4. O resumo de cada um. E ainda eu consigo exportar para a planilha. O Gemini é muito generoso. E daí ele te dá mais uma instrução aqui. E daí ele fala, para darmos o primeiro passo prático, na semana 1 agora mesmo, gostaria que eu estruturasse as 5 perguntas exatas e o roteiro para o seu diagnóstico rápido, focando em extrair a dor da falta da ISO 9000 do seu cliente? Pô, já está excelente. E daí a partir daqui vocês continuam conversando com a gente. Ele realmente vai ser um consultor de empresa para vocês. De novo, quanto mais vocês detalharem o prompt desse agente, melhor serão os resultados que ele vai gerar para vocês. Beleza, gente? Dúvidas até aqui? Todo mundo conseguiu preencher? Conseguiu salvar? A Mayara falou que vai sair daqui direto para terapia. Vou criar um terapeuta. Tem gente que usa, viu? Já tem pronto, inclusive. Não, e como a gente respondeu ali que era regulação, porque eu falei ali, o mercado está sendo regulado, coloquei algumas normas, ele já puxou tudo, ele já foi tendencioso para a área de licitação. Tá enviesado, né? Exatamente. Então, a gente acabou eliminando, entre aspas, o empresário comum do que precisa realmente obedecer alguma regra para poder entrar nesse processo de licitação. Aí a gente pode fazer de duas formas. Eu posso ir corrigindo ele conforme eu for fazendo a conversa, mas a correção não vai entrar dentro da instrução do prompt. Ou se alguma coisa que ele precisa ser corrigido, eu vou lá no meu GMs, edito ele e faço a correção que precisa. Tá? E daí nas próximas conversas ele já vai estar certo. Beleza, gente? Miriam,
Muito obrigado pela sua participação. Uma salva de palmas para a Miriam, gente. Obrigada pela aula aí. Viu? Pode deixar desligado, Miguel. Porque a gente Ainda mexe não mais acabou, ou menos não. na verdade, né? Quem que mexe de verdade com a IA? Eu acho que a gente não conversa nesse nível, não. E olha que estamos falando um nível simples, né? Nível simples. Aí, vamos continuar a nossa dica, porque, obviamente, não vamos parar aqui, né? Deixa eu pegar aqui. Qual que é que você indica? Depende. Qual é o objetivo? Quem que perguntou? Depende para qual objetivo você precisa. O pessoal fica muito preocupado que qual que IA eu vou utilizar, se é um GPT, se é o Gemini, qual que é a melhor que tem no mercado. Eu digo que a melhor IA para você é a que funciona para você, é o que resolve o seu problema. Tem inteligências artificiais que são melhores para análise de dados, tem inteligências artificiais que são melhores para copywriting, marketing. Depende para o que você vai utilizar. Por exemplo, o Gemini é genérico, ele é bom para muita coisa. Ele é bom para, por exemplo, front-end, criação de design de sites, por exemplo. Mas na parte de codificação ele não é tão bom assim. O Claude ele é muito bom com a parte de copy, textos. A forma como ele escreve é muito melhor do que o GPT. Né? Então depende para que você vai utilizar. No geral, não se preocupa. Usa a que você mais gostar. Tá? Então, Chat GPT também dá para fazer esse dá para fazer. agente? No Chat GPT, eles têm lá o que os agentes eles chamam de GPTs. Então, eles têm lá o mercado de GPTs, várias pessoas criam e disponibilizam para as pessoas utilizarem. E você pode criar lá. Qual que é a questão? Para você fazer isso, você precisa de uma versão paga do Chat GPT. Então, por isso que eu utilizei o Gemini para a gente conseguir fazer essa dinâmica. Mesma coisa do Claude. O Claude também precisa pagar para você fazer o projeto. Tá? Que eles chamam, não lembro se é projetos ou algum outro nome lá, mas é a mesma coisa, é o agente. Beleza? Tranquilo? Beleza. Eu trouxe aqui uma estatística. Deixa eu vir para cá. Para vocês. Essa semana viralizou esse gráfico aqui na nossa bolha de IA, onde mostra que 84%... Alô? Tá com o microfone? Alô? Voltou. Que mostra que 84% do planeta nunca usou inteligência artificial. Acho que vocês não entenderam ainda essa estatística. De todo o planeta, 8 bilhões de pessoas... 8.2 agora tá, né? Alguma coisa assim. 84% não utilizou ainda inteligência artificial. Desses 100%, 16% usa chatbot gratuito. Ou seja, ChatGPT gratuito, Gemini, como a gente fez aqui, de forma gratuita. Então, 16% usa de forma gratuita. 0,3% pagam por alguma ferramenta de IA. Quer ver essa estatística? Quem é que usa a IA gratuitamente? GPT, qualquer uma. Quantos de vocês têm uma assinatura de IA? Vocês estão fora da estatística, hein? Parabéns. É por isso que é o GEB. Por isso que é o GEB, ó. Parabéns para vocês, caramba. Agora me quebrou. Então, vocês fazem parte dessa estatística aqui de 0,3% que pagam. E 0,04% criam algo com IA. O que é o criam? Normalmente são os desenvolvedores, os software houses, o pessoal que cria site, aplicações, etc., cria alguma coisa. Não fica só na parte conversacional ali, tá? E aqui seria o gráfico, né? Então, toda essa parte cinza aqui é o pessoal que não utiliza. A parte verde, os 16%. O amarelo, que são vocês que pagam pela inteligência artificial. E o vermelhinho, quem cria, tá? Olhando para esse dado aqui, o que ele me mostra? Eu não sei vocês, mas ele me mostra um oceano azul de oportunidade. Se a maioria das pessoas não está preocupada com a utilização de inteligência artificial na empresa, se eu sair na frente e colocar isso na minha empresa, eu saio na frente do meu concorrente. A frase de hoje é exatamente o que vai acontecer. As empresas não vão acabar por conta da inteligência artificial. Elas vão ser atropeladas por quem utiliza a inteligência artificial. Da mesma forma, a preocupação do pessoal era, nossa, meu emprego vai acabar, eu vou perder o meu emprego para a inteligência artificial. Não, você vai perder o seu emprego para quem utiliza a inteligência artificial para fazer o trabalho de 10 pessoas, sendo apenas uma pessoa. Na nossa bolha, muito está se falando sobre empresas de one-person business, que é uma pessoa só que toca a empresa inteira, porque ela tem diversos agentes de IA trabalhando para ela. Para trazer um pouquinho, uma pílula de conhecimento, atualmente, dentro da bolha de IA, está se falando muito sobre agentes orquestradores. Então, eu tenho um agente, que é o meu braço direito, é meu gerente, e abaixo dele eu tenho diversos outros agentes, cada um especializado numa área específica, e ele orquestra todos esses agentes para me dar o melhor resultado.
Quer um exemplo disso? Eu utilizo isso no aplicativo do Geber. Para quem não sabe, a gente desenvolveu a versão mais recente do aplicativo do Geber com inteligência artificial e eu utilizo esses agentes orquestradores. Então, eu tenho um agente especialista em criação de estrutura de banco de dados, criação de estrutura de aplicações, um especialista em aplicativo mobile, um especialista em front-end, que é a parte visual da aplicação, um especialista em segurança, um especialista em várias coisas. Cada um desses é responsável por uma coisa. E eu tenho o meu orquestrador que eu chamo ele e falo, faz essa tarefa aqui, utilize os agentes necessários e quando eu preciso eu chamo um agente específico para fazer uma tarefa. Esse é o nível que está hoje na bolha. Mas as pessoas não estão sabendo disso. Mesmo porque é uma questão muito técnica. E daí eu entro na questão. Tem 3 formas de você aproveitar essa oportunidade aqui do Oceano Azul. Tem 3 formas que as pessoas podem aplicar isso na empresa. A primeira delas é sendo autodidata. Você vai pegar um vídeo do YouTube, vai buscar alguma informação, vai aprender como é que faz e vai tentar aplicar para a sua empresa. Né? Quem aqui já buscou, antes disso, quem aqui tem interesse em colocar inteligência artificial dentro da sua empresa? Legal, a maioria. Quem já buscou alguma informação, já buscou algum tutorial, já buscou alguma forma de colocar a IA para rodar no seu negócio? Beleza, maravilha. Então, você já está um passo à frente, porque a maioria do pessoal não é autodidata. Espera cair do céu. O segundo perfil é o perfil que, beleza, ele até aprende sozinho, ele quer fazer, mas ele tem dificuldade de pegar todas as informações gratuitas que ele vê no YouTube e tudo mais e aplicar isso dentro do negócio dele. Por quê? No YouTube, vocês vão ver vendedor de curso, vão ver picaretagem, vão ver várias informações diferentes, de vários tipos de IAs diferentes. E aí? Qual que funciona para o meu negócio? Qual que é melhor para eu aplicar para a minha empresa? Eu vejo vários vídeos sobre inteligência artificial, eu não clico para ver, por mais que eu fique curioso. Porque é uma tecnologia bacana, mas às vezes é entusiasmo, eu não consigo aplicar isso dentro da minha empresa. Né? Vou dar um exemplo. Tem um monte de gente fazendo vídeo de bebê na academia falando, por exemplo, com a voz do Cariani. Né? Não vou conseguir aplicar isso para a minha empresa, a não ser que você crie um perfil fake lá e comece a postar esses vídeos e monetize esse canal. Né? Mas para um empresário não faz muita diferença. Muito está se falando sobre os clones de IA, eu fazer um clone e tal, com uma pessoa famosa e tudo mais. Faz sentido para o meu negócio, para o meu branding? Não sei. Aí tem que conversar com a Mayara para ver como que funciona o seu brand, né? Fazer uma análise ali. Talvez fazer um clone de IA para mim, para eu fazer o meu marketing. Será que funciona? Será que o meu cliente vai se conectar? Será que eu não estou querendo fazer isso só porque eu estou com preguiça de gravar vídeo? Então, tudo isso tem que ser analisado. Né? Então, a segunda forma é você comprar um curso que vai te dar, do começo ao fim, a linha de raciocínio para você aplicar dentro da sua empresa. Né? Então, em vez de pegar informações soltas no YouTube, nas redes sociais, você realmente pegar alguém que te ensine as ferramentas e aplicar no seu negócio. E o terceiro perfil é o perfil daquele empresário que não tem tempo, está na correria, ele não vai pegar e ficar horas sentado na frente do computador criando prompt de agente de IA. Mas ele prefere contratar alguém, pagar alguém para fazer isso para ele. Então, o terceiro perfil, ele entende da necessidade, ele entende que ele quer colocar isso dentro da empresa dele, então ele contrata uma empresa, por exemplo, a NV Soluções, para fazer essa consultoria e indicar as melhores ferramentas, ou fazer a construção do agente de IA para ele. Tá? Então, só para explicar um pouquinho para vocês como é o nosso trabalho, deixa eu vir para cá. Hoje nós temos 3 pilares principais, tá? Nós temos as automações de inteligência artificial. Então, a criação de agentes de IA, agentes de atendimento que plugam direto no WhatsApp, a automação de contratos. Quem que aqui utiliza algum serviço da NV? Tem uma galera. Ó. Por exemplo, o Pedro ele tem essa parte de automação de contratos. Então, para vocês visitantes que vão entrar no GEB em breve, espero que entrem, esse contrato vai ser gerado de forma totalmente automática. Então, a responsável vai preencher as informações de vocês, ele vai rodar uma autuação, vai buscar os dados do CNPJ, vai fazer o contrato, alterar as informações, mandar para a plataforma de assinatura, já assinar em nome do Pedro e mandar para você um link de assinatura, inclusive para as testemunhas. Elas demoravam o quê? 40 minutos fazer isso para cada contrato? Agora ela faz em 5. Entendeu? O ganho. Você ganha ou tempo ou dinheiro. Ou é ROI ou é tempo que você ganha. Esse que é o nosso trabalho, é o nosso objetivo. Eu fazer você ganhar ou tempo ou dinheiro tendo ROI na automação.
Automação de propostas também, tá? Isso daqui eu só estou dando uns exemplos, a gente faz de forma personalizada também, tá? Automação de propostas, então, por exemplo, a gente trabalha com serviços, eu sempre tenho que criar propostas para as pessoas que eu estou conversando. E no caso das propostas de inteligência artificial e desenvolvimento, não tem modelo. Cada proposta é única. Cada cliente que chega para mim, ele vem com uma demanda diferente. Então, não consigo utilizar um modelo pronto de proposta, né? Nesse caso, eu fiz um agente de IA treinado para ele criar propostas comerciais para mim. Então, ele me faz perguntas estratégicas. Qual que é a solução que você quer oferecer para o cliente? Qual que é a dor dele? Qual que vai ser a entrega? Qual que é o prazo? Qual que é o valor? Forma de pagamento? E quais são os próximos passos? E no final, ele gera uma proposta comercial onde eu mando somente o link para o meu cliente e ele consegue acessar a proposta, né? Cadê a Rúbia? A Rúbia. Você foi um exemplo, né? A Rúbia fez uma proposta com a gente, eu mandei um link para você. O cliente acessa, se eu fizer qualquer alteração nessa proposta e ela acessar o link de novo, a proposta está atualizada, tá? Esquece esse negócio de ficar lá no modelo do Canva, mudando o valor e tudo mais. Fala com a gente já e te gera a proposta, beleza? Então, esse daqui é um pilar. Aí a gente tem o pilar de desenvolvimento web, que seria aplicações web e soluções totalmente personalizadas. Esses dois pilares eles estão atrelados um ao outro, porque às vezes a gente faz uma automação, podendo ou não ter inteligência artificial, e às vezes precisa de desenvolvimento personalizado, que é o caso... Cadê os Carlos? No caso do Carlos, a gente está finalizando a construção de um projeto para ele, onde vai utilizar o desenvolvimento personalizado, com painel e tudo mais. Qual que é a vantagem de ser personalizado? Porque você faz o que você quiser. Felipe, muda a cor do botão para mim. Felipe, coloca um filtro aqui que eu preciso para ter tal métrica. Felipe, dá para colocar tal página? Dá. A gente personaliza para você. É exclusivo do seu negócio. Não tem ninguém que vai ter igual, tá? Então, esses dois caminham juntos. E a parte de gestão de empresas, que esse não necessariamente tem a ver com IA, que a gente também trabalha com software de gestão. Aquele software que faz a parte de vendas, estoque, financeiro, emissão de documento fiscal, a gente trabalha com eles também. Nós temos a parte de CRM para vendas, então seu time comercial consegue fazer acompanhamento dos leads, e é uma proposta totalmente diferente dos CRMs que tem no mercado hoje, porque os CRMs hoje eles vêm com muitos recursos, praticamente você tem que fazer uma faculdade para entender como que funciona. A nossa proposta é para ser simples, para você entrar e já entender como funciona e já começar a utilizar. O KM, que é o NVKM, que é para gestão de frotas e quilometragem, e mais recentemente, que a gente ainda nem divulgou, é os projetos, que é para gestão de projetos. Então, por exemplo, para nós que desenvolvemos projetos, eu tenho cada cliente lá cadastrado, quais são as etapas do projeto, o que já está fazendo, o que está pronto, o que já foi entregue, então a gente consegue fazer gestão. E emissão de certificado digital, porque normalmente quem contrata nosso sistema de gestão vai precisar emitir nota, a gente já faz também, tá? Então, essa daqui são os serviços da NV que a gente tem hoje para oferecer. Baseado nos pilares que eu falei, nos perfis de empresários e como eles aprendem, o terceiro exemplo é esse daqui. Então, você não tem tempo, você prefere contratar alguém para fazer, contrata a gente para fazer para você, tá? Para quem tem o perfil 2, hoje, oficialmente, a gente está fazendo o lançamento do nosso curso de inteligência artificial, que é o Empreenda com IA, que é voltado para empresários. Então, não vou te ensinar a abrir a tela preta lá do código e ficar batendo código lá para criar as coisas. O curso inteiro é voltado para te pegar na mão, explicar como funciona toda a interface, por exemplo, do ChatGPT e como você vai aplicar isso na empresa. Hoje, vocês aprenderam a criar um agente de IA consultor de empresas. Esse agente de IA consultor de empresas está no curso também. Mas lá dentro eu tenho agente gerador de proposta, que eu comentei. Eu tenho agente comercial, que o seu time comercial pode conversar com ele e usar ele para treinar o seu time. Então, é um agente que utiliza, por exemplo, técnica de spin selling, e eu consigo selecionar. Eu quero nível fácil, médio ou difícil. E o desafio é o seu funcionário convencer o agente a comprar o serviço de vocês. E no final, o agente te dá um resumo de como foi essa conversa e dicas para o seu funcionário melhorar a parte de vendas. Então, eu ensino lá também, tá? O que a gente entrega nesse curso? Não sei se dá para ver direito aqui. Então, tem o módulo 1. O módulo 1 eu passo só da parte do ChatGPT, explicando um pouco da interface, como que funciona, bem mão na massa mesmo, bem sim, explicadinho, bem do zero, tá? Então, acredito que a maioria de vocês já sabe mais ou menos como funciona, talvez seja até um pouco maçante, já pode partir para o módulo 2. Mas, para quem faz parte do Clube da Mentoria
e do Jeb Black já tem acesso direto ao módulo 1, que faz parte junto da mentoria, tá? O módulo 2, aí eu foco somente nos agentes. Então, todos esses agentes que eu comentei, eu ensino no módulo 2. E até semana que vem, eu vou estar fazendo esse módulo bônus. O que é o módulo bônus? Eu vou estar entregando o acesso para vocês do nosso engenheiro de prompt. É um agente de IA treinado para criar outros agentes. Aí que está a sacada. Esse agente que eu passei para vocês é um agente muito simples. Então, para quem comprar o curso, vai acessar lá, vai acessar esse agente, que ele chama Thor, vai acessar, jogar esse prompt desse agente que vocês preencheram para ele vai fazer uma análise e vai trazer melhorias nesse prompt. E daí, conforme eu vou conversando com ele, ele vai fazendo as melhorias para você. Então, esse agente de IA que a gente construiu hoje, ele está bem cru, ele está bem... vai dar algumas informações meio genéricas. Depois que você passa por esse construtor de agente, aí ele vira uma máquina. E daí, conforme você vai conversando e pedindo mais coisas para ele, ele vai dando mais soluções para você. Esse mesmo agente, eu tenho um nosso que ele já está na versão 3.1, alguma coisa assim. Ele não me dá resposta boa. Ele só me bate na cara, soco no estômago, chute, porque ele é direto e reto. Ó, você está com esse problema, você precisa tomar essas ações, você precisa resolver isso. Então, ele não vai ser bonzinho com você. Na hora que você melhora ele, ele vai estar lá para ser um consultor de empresas, resolver o seu problema, não é para passar a mão na cabeça. Tá? Então, módulo bônus, vocês têm acesso a isso. Vou ser mais bonzinho com vocês. Decidi de última hora. Vou adicionar mais um ponto no módulo bônus. Eu tenho um agente de IA que ele valida outros agentes de IA. Então, eu tenho o construtor, que ele melhora os prompts, e eu tenho um outro agente que ele valida esse prompt e me dá um relatório de perguntas para eu fazer para esse agente. Porque qual que é o problema? Eu crio um agente, faço o prompt. Como que eu sei se ele está bom? Eu tenho que ir lá ficar conversando com ele, mas toda vez eu tenho que ficar lá testando, fazendo as mesmas perguntas, abrindo a conversa de novo. Então, eu pego esse prompt que o engenheiro de prompt fez, jogo para esse validador, esse agente validador, ele vai ler, vai entender e vai falar, ó, você vai fazer essas perguntas para o seu agente e a resposta tem que ser assim, 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 assim. Se o resultado for diferente, então você precisa corrigir seu prompt. Então, é um validador de agentes de IA, tá? Então, vou estar entregando para vocês também até semana que vem esse módulo bônus, liberando esses agentes para vocês, tá? E tem outros módulos ainda que a gente ainda vai gravar, que é só relacionado às ferramentas do Google. Por que eu criei um módulo separado? Porque tem tanta ferramenta que não tem como eu fazer isso num vídeo só. Então, tem o módulo do Gemini, que vocês já conhecem, tem o Notebook LM, quem conhece o Notebook LM aqui? Beleza, Notebook LM é o que, por exemplo, a gente utiliza para fazer os resumos do encontro do Jeb, que inclusive está disponível no aplicativo. O módulo só do Nano Banana, que é a criação de imagens. O módulo do Whisky, que é para geração de vídeos e também de imagens, utiliza o Nano Banana. Tem várias ferramentas que o Google utiliza e que daí a gente vai colocar nesse módulo também, beleza? E para quem tiver interesse, obviamente, não vai pagar o preço cheio, né? A gente criou um cupom exclusivo para os membros do Jeb, para quem está aqui hoje. Então, isso daqui não é marketing, tá? Esse cupom é válido somente para hoje até as 23h59. Já está programado. Passou desse dia, ele fica inativo. Não funciona mais, aí é o preço cheio, beleza? Então, para quem tiver interesse, Felipe, estou perdido, fui no YouTube buscar as informações, mas ainda não consegui aplicar, preciso de um direcionamento, de um passo a passo. Esse curso é para você. Felipe, não tenho tempo de ficar aprendendo, eu prefiro pagar para a gente fazer uma análise, eu já te passo todas as informações e a gente já começa a construir a solução. Então, daí fala com a gente para a gente construir para vocês, tá bom? Pessoal, foi um prazer trazer para vocês, deixa eu ficar para cá, foi um prazer trazer para vocês um pouquinho desse conhecimento, tá? Claro que tem muito mais coisa rolando hoje em dia, muito mais tecnologia, mas o recado, a mensagem que eu queria deixar para vocês é: olhem com carinho para a inteligência artificial, porque a gente está passando por um momento, da mesma forma que foi a internet lá nos anos 2000, a gente está passando agora. Inteligência artificial não é hype, veio para mudar mercado, a gente ainda está com tempo, tem Oceano Azul inteiro ainda, a gente que está na bolha de IA parece que a gente está atrasado, mas vocês viram a estatística, não estamos atrasados. Ainda tem muito mercado ainda, e quem sair na frente implementar antes na empresa, vai sair na frente dos concorrentes. Beleza? Então, agradeço a atenção de vocês. Eu vou abrir para perguntas agora, mas de qualquer forma, se alguém precisar sair porque tem algum compromisso, fica à vontade. Eu vou estar aqui depois que a gente encerrar, a manhã inteira para a gente estar conversando também, tá bom? Obrigado.
fazer um bate-bola aí de perguntas aí para a galera. Só um minutinho antes da pergunta, eu preciso aproveitar aqui para... Senão o pessoal vai saindo e a gente perde o momento de dar honra para o parceiro aqui, né? Tem um quesito que, naturalmente, o Felipe não vai falar isso, porque quando a gente fala sobre o nosso próprio trabalho, parece que a gente está se vangloriando, né? Então, a gente tem aquela premissa básica de que eu falar do meu trabalho é meio poser, né? Então, é autoridade percebida. Então, quando a gente percebe, a gente precisa honrar o parceiro no palco, especialmente, né? Uma das coisas que fez eu contratar os serviços, não é nem 1, nem 2, nem 3, a gente já está com 4 ou 5 projetos rodando com IA, e realmente você economiza tempo e dinheiro de montão, então eu super recomendo, e não recomendo só porque ele é do GEB, porque eu utilizo vários processos de IA na minha empresa, e uma das grandes coisas que eu acho que é importante falar aqui é que só foi no meio do ano passado que eu percebi algo, porque tem um monte de gente na internet falando de IA. E aí talvez você fique assim, eu devo comprar o curso do Felipe, eu devo fazer uma mentoria com o Felipe, eu devo chamar o Felipe para ir na minha empresa, ou esses caras da internet? E eu também tinha essa dúvida. E aí eu cheguei um dia e troquei uma ideia com ele. Falei, cara, o que você acha que é o seu maior diferencial? Ele falou uma coisa que minha cabeça, naquela hora, falou, é sobre isso. Ele falou assim, é que nós somos programadores, empresários e usuários do seu ecossistema. Então, para mim, eu consigo saber de ponta a ponta como fazer dar certo. O ponto na internet é que a pessoa ele é um programador e ele está vendendo um negócio. E você sabe como é o perfil de programador? É um cara que fica numa sala gelada programando. Às vezes ele não é empresário. Então, às vezes ele não entende a dor do seu negócio. E aí, às vezes, ele não entende quando você senta com ele, que era o caso que nós tínhamos com a outra empresa que promovia para nós. Ele não entendia, porque ele não era empresário. Então, você falava, eu estou com essa dor. Ele falava, ok. E aí, levava-se meses para fazer a solução. Ele falou, quando você é empresário e é programador e testa a própria tecnologia, usa a própria, é muito fácil de criar as coisas. E o fácil não significa que é rápido e simples, mas é fácil por causa da linha de raciocínio no cérebro. Então, eu recomendo este é o grande fator para mim. O Felipe, além de sentar com você e entender o seu problema, ele também é empresário, ele tem problemas similares. Então, ele pensa com a cabeça de quem tem aquele problema. Como é que soluciona isso? Qual é a melhor tecnologia? Então, eu super recomendo o trabalho, tá? E, naturalmente, não estou falando isso só porque é membro do GEB. Se não fosse, eu falaria da mesma forma também. Tá bom? Então, acho que esse é muito importante. E honrá-lo também. O Felipe está 3 ciclos com a gente como mentorado, Diamond, da comunidade nossa de mentoria. Eu vi a evolução tremenda dele, inclusive essa dica aqui, parabéns, cara, foi extremamente didático. Eu sei que talvez o acelero é porque realmente a gente tem pouco tempo, às vezes a gente está tentando fazer e vê que um ou outro levanta, então a gente começa meio a acelerar, mas está tudo bem. E a minha pergunta para vocês, antes de abrir para a pergunta é, faz sentido a gente fazer um café com ideias de 4 horas de duração com essa porrada aqui, pancadaria? Faz sentido? Valeu vocês terem vindo hoje. E então eu gostaria que de uma forma que a gente pudesse honrar o parceiro, nesse momento tem lá no grupo, eu queria que todos vocês são membros do GEB, e manda pro visitante também, tem a foto que a gente saiu apontando para ele. Você consegue colocar nos seus stories? Consegue? Vamos lá? Porque no começo a gente falou que deixaria para o final, né? A foto sair em tempo real lá, o fotógrafo fazer, editar e mandar para a gente. Obrigado também, viu, Felipão? Isso. A gente consegue colocar nos stories e colocar assim, manhã sobre IA, alguma coisa do tipo, e marcar @NV? Pode ser? Beleza? Se por um acaso, aí eu vou pedir uma outra parte para vocês. A internet é efervescente, gente. Às vezes você posta no seu WhatsApp, que você está aqui, e alguém fala assim, o que é isso aí? A gente só ia pedir para você direcionar para a gente no saque do GEB. Não precisa gastar energia tentando explicar. Joga no saque do GEB para nós, vou te passar o contato do pessoal. E a gente explica para a pessoa o que foi a reunião, quem é a empresa, como você pode acessar a empresa mais fácil. A gente faz esse meio campo. Esse é o nosso trabalho para o membro do GEB. A gente cuida para vocês. A gente quer que vocês vendam mais, quer que vocês se desenvolvam. Combinado? E isso que vocês estão vendo aqui, para quem está visitando, se você for membro, vai acontecer a mesma coisa com você. A gente tem o princípio da honra aqui,
Então, a gente vai pedir para o pessoal deixar avaliação, vai pedir para uma série de coisas. E como ele vai abrir para perguntas, e talvez um ou outro precise ir embora, na sequência, eu vou até pedir para o Miguel fazer essa gentileza para nós aí, Miguel, deixar o link do Google Meu Negócio dele, porque pode ser que alguns tenham que ir embora, para a gente ainda hoje, honrar o parceiro e deixar uma avaliação no Google Meu Negócio da NV. Pode ser? Porque tem duas coisas que eu aprendi que a gente deixa avaliação no Google. Quando eu testo o produto e quando eu vejo a autoridade da pessoa. Talvez você não tenha consumido um produto dele ainda, mas você viu que não é para qualquer um vir aqui dar uma dica, explicar, ensinar com didática, ter um curso próprio sendo vendido. Então, acho que vale pelo menos uma estrelinha nossa. E se você quiser ser glorioso na honra com outra pessoa, sabe a foto que você acabou de receber? Se você colocar no Google essa foto e deixar a avaliação, putz, explode para ele. Aí é uma forma da gente honrar a pessoa que está aqui. Fez sentido? Então, do fundo do meu coração, agradeço vocês aí, tá bom? Vamos para perguntas. Primeiramente, parabéns pela palestra, foi muito verdade. Uma coisa que eu gostei muito, achei muito interessante, é a automação de proposta. Né? Minha empresa, eu tenho um saco para fazer proposta e tal, e é muito personalizada. E uma coisa que eu não queria deixar de abrir mão é o layout da marca, a estrutura, né, do escopo. Queria saber se isso eu teria que abrir mão para poder fazer essa automação. Não, você pode dar a instrução para ela utilizar o mesmo layout. Tem algumas formas de fazer isso, porque a proposta que ele gera, na verdade, é uma página web, né, para compartilhamento. Então, a gente pode fazer isso passando para ele qual que é o modelo, então o PDF do modelo, quais são as cores, logo, quais são os blocos que tem que ter dentro daquela proposta, ou eu posso falar para ele, olha, siga essa estrutura de código HTML da página. Então já tem nas instruções dele para ele seguir, ele vai seguir à risca aquela estrutura, só vai alterar as informações. Então não precisa abrir mão do modelo. Obrigado. Fica com a mão levantada aí para facilitar. Pergunta, gente. Levanta a mão se tem pergunta aqui, ó. Quando eu crio um agente, eu consigo acessar ele por API, alguma coisa assim, para, sei lá, criar outros tipos de automações? Nesse caso que a gente fez, não. No ChatGPT, ele tem os que a gente chama de assistants, que é mais ou menos uma versão de um agente que eu consigo acessar por API. Então, dentro de uma automação, eu posso treinar um agente dentro da automação, ou eu posso bater direto na OpenAI, que eu já tenho um agente treinado e ele me dar os resultados. Então, daí sim é possível acessar por API. Parabéns, Felipe, foi ótimo. Uma pergunta, você não falou disso, mas é porque como eu participo também de outras coisas e uso agentes no WhatsApp, nesse caso aí é fácil fazer isso. Eu criei o meu agente, já quero deixar ele no WhatsApp e de repente quero oferecer o serviço para meus mentorados. Tem como? Nesse agente não. A questão do WhatsApp é muito mais complexa. A gente tem que fazer um projeto personalizado. Porque o WhatsApp ele é cheio de regras e depende de uma integração direta com uma automação de agente. Então, no caso, a gente não usa esse tipo de tecnologia para fazer o agente. É um agente, como que eu vou explicar? Ele roda dentro de uma ferramenta que roda automação. Então, quando você recebe uma mensagem no WhatsApp, ele entra na automação, o agente roda lá dentro e depois ele devolve para o WhatsApp. Então, nesse caso, tem toda uma estrutura que a gente tem que criar para ele entender as mensagens, entender quando o cliente ainda está digitando a mensagem para ele não encavalar, não responder antes da hora, entender áudio, entender imagem. Então, é uma estrutura muito mais complexa do que só esse agente que a gente criou. Entendi, perfeito. Obrigada, viu? Felipe, bom dia. Parabéns pela apresentação aí. Você comentou no começo que a atualização MAIA hoje ela é constante e Explica para nós um pouquinho sobre isso. Como que funciona? Caso eu não faça essa atualização, eu vou ficando para trás? Como que funciona isso? Entendeu? Essa questão, porque você falou que nem você consegue acompanhar de tão atual que é, né? Então, assim, a gente vê que dentro de um ano aí, a IA vem crescendo cada vez mais. Essa atualização, ela está relacionada ao que especificamente?
Na hora que eu comentei sobre as atualizações, na verdade são os modelos de linguagem, que a gente chama de LLM, né? São os modelos da inteligência artificial. Então, até o ano passado, um exemplo, para ilustrar, a gente tinha o ChatGPT na versão 4, 4O Mini, etc. Hoje a gente já está no 5.2 e para quem desenvolve tem o 5.3. Então, essa atualização é de forma natural. Então, na hora que você for utilizar o GPT, você não vai ver mais a versão 4. Você só tem disponível a versão 5. Então, eles atualizam a inteligência, deixa ela muito mais inteligente, no caso, né? Mas isso ocorre de forma natural, você não precisa fazer nada. O que você vai ter, por exemplo, que foi o exemplo que eu dei aqui, no caso do Gemini, você tem a versão 3 normal, tem a versão 3 Flash, tem a 3.1 que acabou de ser lançada. No dia a dia, para uma tarefa simples, deixa na versão mais rápida possível e manda bala, tá? Quem que normalmente vai utilizar isso? Para alguma tarefa muito específica, por exemplo, a gente que desenvolve, eu utilizo as versões das IAs de desenvolvimento, são próprias para desenvolvimento, que são as top de linha que a gente tem hoje no mercado das 3 principais Big Techs. Então, eu já estou utilizando a 3.1 que lançou recentemente para fazer as melhorias, por exemplo, do aplicativo do GEB. Então, para o nosso caso, eu preciso saber a diferença de cada uma e aplicar. Para a maioria das pessoas, não importa. Você deixa no rápido lá e manda bala. Legal, obrigado. E aí, Felipe, parabéns. Saindo um pouco agora do ramo empresarial e você na nossa vida pessoal, né? Você falou até brincando ali, tipo, eu consigo fazer um prompt ali, um agente de IA como terapeuta. Eu consigo fazer isso, tipo, criar um treinador para mim, para eu poder, na minha vida, né, trabalhar em alta performance, criar uma dieta, um treino, alguma coisa do tipo, exatamente para eu performar melhor na empresa. E aquela sua ferramenta lá, o Thor, também me ajudaria a fazer um prompt muito bom para poder fazer isso? Sim. Para uso pessoal, a gente tem que tomar alguns cuidados, tá? Você já deve ter visto que quando a ferramenta é gratuita, o produto é você, né? Então, se você for usar a versão gratuita, a OpenAI utiliza os seus dados para treinamento da própria inteligência artificial. Qual que é o problema que está tendo hoje em dia? As pessoas utilizam a IA para questões pessoais, desabafar, relacionamento, psicólogo, dados sensíveis que você não deveria estar contando para a inteligência artificial. Se você não tiver problema com isso, tá tudo bem, manda bala, né? Mas só aviso porque tem essa questão, né? Tanto que fala-se muito em regulamentação, mas até agora não aconteceu nada. Você pode criar o seu agente de IA, psicólogo, então você vai ter que dar as instruções para ele de como que ele vai se comportar, o que ele precisa analisar. Então, para você, imagina o seguinte, se você tivesse que treinar um estagiário para ser o seu psicólogo, o que você precisaria ensinar ele a fazer para ele ser o seu psicólogo? A IA é a mesma forma. Tá? Quem que vai se beneficiar com isso? Talvez, por exemplo, uma psicóloga. Ela pode criar uma inteligência artificial, que eu já dei essa ideia até para um psicólogo. Eu falei, por que você não cria um agente de atendimento básico, mas que tem um certo nível de conhecimento em psicologia, porque enquanto você está atendendo seu paciente, se alguém mandar uma mensagem para você, ele fica sem resposta, até você terminar a sessão. Então, se tiver um agente de IA que sabe como você funciona, sabe como funciona a psicologia, ele já pode ir atendendo aquela pessoa, né? Não necessariamente precisa ser no WhatsApp, como você falou, eu posso treinar ele para eu mesmo utilizar e conversar com ele, né? Só tomar cuidado porque o pessoal gosta de usar o ChatGPT como psicólogo, porque o ChatGPT não fala não para você. Ele concorda e você é o rei do universo dele, né? Como que eu mitigo isso e corrijo isso? Dentro do ChatGPT tem as instruções, as personalizações que eu faço para ele conversar comigo. Então, lá nas configurações, eu consigo falar, olha, eu quero que você esteja tão direto, nunca concorde comigo, sempre questione o que eu falar para você, me dê opções, 2, 3 opções diferentes, porque se vier por padrão, ele vai concordar com você com tudo. Se ele te der uma informação errada, você vai falar, ChatGPT, isso daqui está errado, tem certeza disso? Verdade, você tem razão, eu te mandei uma informação errada. Então, né? Então, assim, só tomar cuidado com isso, para a questão de psicólogo pessoal. Bom dia, Felipe. Aqui do fundo. Parabéns pela palestra, vem melhorando a cada palestra e o conteúdo entregue é riquíssimo. E dentro de tudo que você falou, enquanto você ia falando, eu ia escrevendo aqui... Obrigado, seu Pedro. Tá melhor, né? Mais uma vez, parabéns. Foi excelente, o conteúdo riquíssimo. E enquanto você ia falando, eu ia escrevendo, fazendo algumas coisas aqui e pensando. E fazendo uma reflexão com algo que aconteceu comigo nessa semana. Eu fui atendido por uma empresa, era uma inteligência artificial que me atendia, e o atendimento ali no WhatsApp foi muito precário, foi muito ruim.
Então, informações equivocadas, dificuldade de comunicação, dificuldade de ter uma pessoa me atendendo também, né? Porque a inteligência dava essa opção e não tinha ninguém para atender. Então, a experiência com a empresa foi muito ruim. E claro que isso denigre, mancha a imagem da empresa. Assim como todos nós aqui já fomos mal atendidos por um ser humano, seja presencialmente ou seja online. E me baseando até na pergunta do Carlos, né, nessa ideia de treinar a inteligência artificial para ser um terapeuta, ou como ele até citou, talvez um personal trainer, um nutricionista, assim, e existem essas dúvidas das pessoas sobre a inteligência artificial substituir algumas profissões. Como que você acredita que nós, então, podemos utilizar a inteligência artificial, seja aprendendo com seu curso ou contratando vocês, mas como que a gente pode utilizar ela dentro da nossa empresa, seja para otimizar os nossos processos, seja para atender o nosso cliente, seja para economizar o nosso tempo na elaboração das nossas atividades, como eu tenho usado hoje para preparar a aula, etc., para estudar também. Mas como que a gente pode utilizar respeitando a individualidade do empresário, a individualidade do negócio e entendendo também a individualidade do cliente, que é o principal foco nosso na comunicação. Como que eu consigo manter essa naturalidade, o perfil comunicativo da empresa e do empresário, respeitando a individualidade do cliente? É só por meio de prompts ou a gente tem que se atentar a algumas outras questões periféricas? Obrigado, Felipe. Dá algumas respostas a essa pergunta. Tá? Uma coisa que eu preciso alinhar com vocês aqui. O que normalmente as empresas fazem, tem uma estatística que saiu, acho que é 90 e alguma coisa por cento das empresas que implantaram inteligência artificial no último ano não tiveram resultado. Por quê? Porque a inteligência artificial parece mágica. Você conversa com o ChatGPT, ele conversa com você como se fosse um ser humano. Então, na hora que elas pensam em implementar inteligência artificial nas empresas, elas acham que é uma bala de prata mágica, que vai resolver meus problemas, que eu não vou precisar mais fazer as coisas chatas que eu não gosto de fazer, que eu vou substituir todos os meus funcionários. A realidade não é dessa forma, né? Onde que eu normalmente falo para você prestar atenção para identificar possíveis gargalos para você colocar inteligência artificial? Tarefas repetitivas, sempre a mesma coisa? Sempre tem que gastar tempo com isso? Então dá para a gente automatizar. Não necessariamente com inteligência artificial, só automação. Tem um gargalo, uma falha entre comunicação entre setores, então dá para a gente criar uma solução para isso, para deixar um pouco mais automatizado. Por exemplo, os agentes de atendimento que você falou. Imagina que você vai contratar um estagiário para fazer o atendimento do seu WhatsApp. Qual que é o processo normal? Eu tenho que contratar ele, eu tenho que treinar ele, treinar no sentido como que você vai falar, essas são as informações da empresa, é assim que a gente trabalha, esses são os nossos serviços. Quanto tempo um estagiário leva para ele ficar bom no atendimento? Depende do estagiário. Vamos colocar aí uns 6 meses? A IA é igual. Ela não vai demorar uma semana para ser perfeita, porque ela vai depender de refinamento o tempo inteiro. Então o problema às vezes a gente coloca uma IA para rodar, mas ela não está perfeita. Mas é assim mesmo, porque eu não consigo prever todas as nuances e variáveis que um ser humano vai mandar para mim de mensagem. E ela vai cometer alguns erros. Então, a gente sempre fala, os nossos contratos são todos anuais. Por quê? Porque eu preciso desse tempo para refinar a inteligência artificial. E você tem que estar disposto a queimar, vamos dizer assim, leads, ou queimar a pessoa ali no caso, para a gente poder refinar isso. Tem empresas que, se você pesquisar na internet, de grandes corporações, que falaram, olha, agora eu tenho uma inteligência artificial que faz atendimento de vendas para mim, que tem um desempenho melhor do que o meu melhor vendedor. Quanto tempo ela demorou para fazer? Eu vi um cara falando que demorou mais de 1 ano para ela ficar naquele nível. A gente tem uma inteligência artificial que ela faz prospecção ativa e faz atendimento. Se a pessoa responder, ela qualifica a pessoa e marca na minha agenda uma reunião. Eu demorei uns 4 meses para ela ficar do estado que está e ainda tem coisa para melhorar. Então, voltando, às vezes a pessoa acha que vai colocar, já vai resolver direto, já vai ser uma bala de prata, resolver todos os problemas, na verdade não é. Então ela exige esse tipo de treinamento. Então, o que você perguntou também em relação ao prompt, o prompt é só um pedaço da instrução. Então, o prompt é só a instrução básica da inteligência artificial. O que vai trazer mais poder para ela são as ferramentas que ela pode utilizar e o que a gente chama de tools, né? E a base de conhecimento. Por quê? Eu não posso colocar tudo no prompt. Hoje, as inteligências artificiais, conforme elas evoluem, conforme elas atualizam as versões, né, que o Bruno perguntou, elas aumentam o tamanho do contexto do texto que eu posso mandar para ela.
Então, normalmente, se você for ver precificação de inteligência artificial, eles precificam a cada 1 milhão de tokens, que tokens é o que você gasta quando você conversa com ela e recebe a resposta. Só que tem uma janela de contexto máxima. Quanto maior o prompt, pior ela fica, porque ela começa a alucinar loucamente. Então, a gente deixa um prompt otimizado com a base de conhecimento. E no prompt eu falo, quando o cliente falar isso, você busca na sua base de conhecimento essa informação e retorna para ele XYZ. Então, por isso que eu falei, que no caso do Pedro, eu tenho um documento no Word, onde que eu vou colocar isso? No prompt? Não, vai matar o agente de IA. Coloca na base de conhecimento e fala para ele, todas as informações da empresa que você precisa para fazer essa resposta, essa análise, estão na sua base de conhecimento, no documento XYZ. Entendeu? Não lembro qual era mais a pergunta, mas respondeu? Faltou alguma coisa? Mais alguma pergunta, pessoal? Fechamos? Bom dia, Felipe, tudo bem? Bom dia a todos. Felipe, parabéns aí pela explicação, pelo ensinamento. Acredito que agregou aí não somente para o meu conhecimento, mas para todos. Uma dúvida que até inclusive já conversei com você, mas é legal estar perguntando novamente, né? Nós podemos perceber que muitas vezes nós mandamos algum comando para IA, como você acabou de dizer, ela acaba ficando louca, ou até mesmo na sua resposta, ela busca respostas invasivas. Como que talvez possa fazer para melhorar essa situação, ou até mesmo, lembra quando eu falei para você, na geração de PDF, ela cria o PDF com o rodapé ali em cima, cabeçalho no meio no final. Tem uma maneira correta que eu possa aplicar um comando para que ela possa aperfeiçoar isso por mim? Tudo é a engenharia de prompt. O que você falar para ela no prompt, quanto mais detalhado, e tem técnicas de criação de prompt específica para que ela não alucine tanto. Então, tudo isso que você falou está relacionado ao prompt. Se eu der um prompt com pouco contexto genérico, ela vai te dar a resposta genérica e a chance dela alucinar é maior. Então, por exemplo, se eu utilizar, por exemplo, o Thor, que é o nosso engenheiro de prompt, a chance de ela ter resultados melhores sobe exponencialmente, porque ele já cria o prompt estruturado para ele ter o melhor resultado, né? Então, se a sua IA está alucinando, está criando PDFs fora da ordem e tudo mais, precisa elaborar melhor o prompt. E daí a gente tem algumas técnicas. Um exemplo de técnica é a few shots, né? Que significa eu dar exemplos para a inteligência artificial do que eu quero que aconteça. Então, dentro de um contexto de uma IA de conversação no WhatsApp, eu posso deixar ela inventar palavras, o tom de voz e tudo mais, ou eu posso ser mais enfático e falar para ela o seguinte, olha, toda vez que um cliente entrar em contato, você vai usar essas variações. Bom dia, fulano, fala, meu querido, não sei o que tem, tal. Então, eu posso já dar exemplos, que é o que é uma das técnicas de prompt, de engenharia de prompt, para ela ter melhores resultados. E ela vai usar aquilo de modelo para fazer as respostas. Então, para resolver o seu problema, é questão de prompt apenas. Maravilha? Pode fazer. Aqui. Só um comentário, Felipe, que eu achei interessante. No ano passado teve a feira em São Paulo que a gente foi e eu assisti uma palestra falando sobre IA. E dentro disso, o palestrante ele comentou que os brasileiros é o país que mais tem a IA como amigo. Então tem muito essa questão de bom dia, chat, né? Já os americanos eles não têm essa conversação não cria esse link, né? Diz que o povo brasileiro que tem essa coisa de a gente é mais carente, né? Ser mais carente, de ser a IA como eu achei muito interessante isso. Porque eu até no começo, quando eu comecei a IA, tinha essa bom dia, e aí, amigão, bora lá trabalhar? Esse tipo. Então aí eu parei de usar essa questão e tipo, ele fala, você tem que direcionar, você tem que dar o direcionamento, né? Eu achei muito legal isso aí, né? O brasileiro, né? Cheio de energia para gastar. É só esse comentário. Aproveitando o seu gancho, quando saiu da versão do ChatGPT 4 para o 5 ele estava muito mais frio em questão de conversação do que o 4.
o tanto de gente que reclamou para a OpenAI, porque tem empresa, por exemplo, que eu não lembro exatamente do que era a empresa, mas vamos supor que era uma empresa, sei lá, amigão virtual. Então ele utilizava a versão 4 já treinado para ser seu melhor amigo. Opa, e aí, cara, beleza, mandava emoji e tudo mais. Veio a versão 5 e a OpenAI cortou a versão 4. E com a versão 5 mais fria, matou a empresa. Porque o diferencial dela era ser esse amigão e não estava mais funcionando. Nossa, o tanto de gente que reclamou, mas é brasileiro assim mesmo. Ele gosta de um negócio mais acalorado. Tem gente que criou uma agente para namorar com uma pessoa, né? É real, é real. Tem pronto já, mas eu não vou entrar nesse assunto. Criou uma agente para falar as coisas que eu gosto de escutar, né? Cada maluco com a sua tampa, né?